E aí galera, tudo bem? Estamos aqui para mais um podcast Louvor de Excelência e hoje eu vou conversar com vocês de um jeito mais próximo. Vou compartilhar um pouquinho da minha vida musical, da minha trajetória, de quando eu comecei, o que me motivou a começar no louvor da igreja, quantos anos eu tinha, enfim. Eu acho que tudo isso vai contribuir muito para a tua vida musical também, para a realização do teu sonho, para você entender no final das contas que é possível sim, que você é capaz, que você consegue. Se eu também conseguir, você é capaz de conseguir realizar esse sonho de tocar na igreja. Bom, gente, para quem não me conhece, eu sou o professor Daniel Ramos, eu sou pianista, tecladista, sou professor de piano, dou aula há mais de 7 anos e toco há mais de 20 anos, né? Esse ano faz 21 anos que eu toco. Eu comecei tocando na igreja e aí estudei na faculdade de música da Universidade de Santana, fiz bacharel em piano popular, sob a orientação da professora querida Ana Friedman. E eu, assim como muitos músicos, comecei tocando na igreja e graças a Deus até hoje eu toco na igreja. E é interessante que o ambiente musical cristão é um verdadeiro laboratório em vários sentidos, né? Eu costumo dizer sempre para a galera que se eles aproveitarem, né, se vocês aproveitarem o máximo esses desafios que acontecem no ambiente musical cristão, a gente consegue ter um crescimento, um amadurecimento musical gigantesco, que a igreja em si traz muitas situações assim que a gente tem que se virar, né? Por isso que o músico cristão, o músico que iniciou tocando na igreja e depois vai fazer trabalhos lá fora, ele sempre se destaca. Sempre ele vai se destacar, sempre ele vai se dar muito bem, assim, como músico profissional, na maioria das vezes, né? Só de tocar na igreja ele já consegue adquirir uma bagagem tão grande, né? Uma experiência tão grande, um amadurecimento musical de várias formas, que ele, quando vai tocar nos lugares por aí, consegue desenrolar e desenrola muito bem. Então eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre isso. Eu comecei então no ano de 2000. O tecladinho que eu tinha era um de 4 oitavas, assim, muito pequenininho, assim, da Yamaha PSR 78, olha só. Ele não tinha as teclas sensitivas, não tinha entrada para pedal, nada disso. Aliás, eu nem sabia disso, eu nem sabia que se usava um pedal de sustentação das notas, né? Porque eu tocava acorde, tocava nota e o pedal sustentava o som. Eu nem sabia dessas coisas, né? Eu fui descobrir mais tarde. Mas mesmo assim eu comecei. Aliás, antes disso, o instrumento que eu usava em casa era um tecladinho de brinquedo. Pequenininho, desse tamanhozinho assim, pequenininho, que minha mãe me deu de presente. Ela começou a perceber que eu sempre gostei de teclado desde muito pequeno, sei lá, de 5, 6 anos assim, eu já ouvia as coisas e ficava tentando tocar no tecladinho de brinquedo, né? Ficava tentando reproduzir do meu jeito ali, né? E tem algumas coisas que me marcaram muito, assim. Algumas situações musicais, por exemplo. A minha mãe ouvia muito o Conjunto Voz da Verdade. Era um grupo assim que a gente cresceu ouvindo. Desde os discos deles, assim, as fitas, né? Fita cassete. A gente cresceu ouvindo essa galera. Eu tenho muito respeito, muito carinho pelo Conjunto Voz da Verdade. E a família toda é fãzaça assim, do Voz da Verdade. E eu também sou fãzaço deles, assim, admiro muito todos eles. Ouço até hoje os álbuns deles, assim, com o mesmo carinho, assim, com a mesma admiração. Eu acho que eles são um grupo, assim, fenomenal. Fenomenal. E a memória musical que eu tenho são de muitas coisas que eu ouvia deles, assim. Das introduções de piano, né? Das introduções de teclado que o tecladista, o Evaristo Fernandes, né? Ele fazia, isso me chamava muita atenção. Então eu tive essa influência musical muito positiva, assim, e falava, poxa, eu quero tocar desse jeito, eu quero ser músico também, desde muito moleque, assim, desde muito pequeno, eu já tinha esse objetivo, né, digamos assim, esse sonho, né, essa vontade de ser músico também. E aí ao longo do tempo foi me despertando o desejo, no caso do teclado especificamente, né. Geralmente, a gente como professor de música sempre comenta com os pais de aluno que no começo, quando o aluno é muito pequeno, assim, muito criança, às vezes ele não tem muita definição do instrumento que ele quer. Se ele quer muito música, muito assim, quer aprender música, na maioria das vezes ele fica muito confuso em relação aos instrumentos, né? Tanto é que existe uma matéria que a gente leciona
que chama-se musicalização infantil. É uma matéria muito interessante, é um curso muito interessante, tem muitos professores que são especialistas nisso e tal, que lecionam essa matéria, que é assim, que a gente coloca a criança lá e são vários exercícios, várias amostras de instrumentos diferentes que são apresentados para a criança, né? Porque já que ela não tem essa definição mesmo, então o professor mostra coisas de ritmo para a criança, um pandeirinho, aí depois pega um tamborzinho, uma outra coisa, um outro instrumento ali para ela entender um pouquinho essa coisa do ritmo, depois pega uma flauta e aí ela sopra, tal, tem um contato com o instrumento ali, acha muito interessante, porque criança tem essa coisa da diversão também. E aí o professor já está embutindo ali, né, aquela coisa da melodia, de ensinar melodia, a criança já vai entendendo as diferenças e tal. Tem os tecladinhos, os pianinhos pequenos assim, tem o xilofone, né, que tem as notas, que aí ele dá um martelinho para a criança ir tocando ali o xilofone, pronto, aquilo ali é o maior divertimento para ela. Mas no geral, as crianças têm essas dúvidas ainda, né, porque é tudo novo, né. E aí quando ela chega numa sala assim, onde tem esse monte de objeto de musicalização infantil, do curso de musicalização infantil, tudo colorido, nossa, para criança isso é uma maravilha. Aí ao longo do tempo ela vai fazendo, por exemplo, esse tipo de curso, vai tendo contato com as primeiras informações musicais, vai despertando a própria musicalidade, né? E aí ao longo do tempo ela vai se enviesando por um caminho. Eu quero tocar violino. Eu gosto mais da bateria. Eu gosto mais da guitarra. É ao longo do tempo que a criança vai tendo essa definição. Tem muitos pais que ainda colocam a criança assim num curso específico. A professora, ela disse que quer violino, aí coloca no curso de violino, aí no meio a criança fala que já está se tornando adolescente ali, né? Pai, não sei se é isso que eu quero, né? Tem muitas essas indefinições assim. É muito raro uma criança ou um adolescente, assim, né? Desde muito pequeno já ter aquela definição, eu quero bateria, eu quero o contrabaixo, eu quero ser guitarrista. Existe, obviamente existe também, mas na maioria das vezes as crianças são muito indefinidas quanto a isso, né? Eu então, quando ouvia o Conjunto Voz da Verdade, via aquela infinidade de instrumentos, né? Ficava maravilhado com tudo aquilo e não tinha muita definição assim, exatamente do que eu queria. Eu queria ser músico, eu era apaixonado por música. E minha mãe cantava no coral da igreja, na época já, quando cantava no coral da igreja, e minhas irmãs cantavam no grupo dos jovens, né? Inclusive elas eram regentes, né? Minha irmã mais velha era a primeira regente, minha irmã mais nova era a segunda regente. Então foi esse o convívio musical que eu tive ali na minha família, nesse momento. E é interessante, uma coisa que me marcou muito, eu já até falei em outros podcasts, mas eu acho muito legal citar isso. Eu creio que esse momento que eu vou citar agora foi um momento assim, divisor de águas na minha vida, foi um momento que me marcou muito e me fez, como eu disse, chegar até aqui, né? De repente estar na posição que eu estou hoje, definido assim como pianista, definido que o instrumento que eu mais amo é o teclado, é o piano, né? Aconteceu o seguinte, um dia eu estava indo para o culto com a minha mãe, ainda muito pequeno, sei lá, 7, 8 anos, né? Um dia comum de culto, assim. Era uma igreja no centro da cidade, é a sede, né? A gente chama assim, né? A sede tem as igrejas do bairro e tem aquela igreja maior, que é a sede. Então, a gente estava indo para essa igreja. E esse dia a gente chegou um pouquinho atrasado, assim. Pouquinha coisa atrasado. O louvor já estava rolando, já estava acontecendo. E aquele dia, eu ouvi um som de teclado. Eu digo de teclado porque era aquele timbre, é um piano elétrico, assim, sabe? Maravilhoso, aqueles timbres oitentistas. Na década de 80 o pessoal usava muito assim. Tipo Guilherme Arantes, por exemplo, é um artista que usava muito aqueles timbres. Até hoje ele usa assim, né? Esses pianos elétricos. E aí tem muitos artistas que usam esse timbre que é maravilhoso. Foi uma espécie de timbre assim. Eu não sei mensurar muito assim com palavras, mas foi uma parada assim que na época, primeira vez que eu ouvi aquilo, eu pirei. Mas pirei mesmo, fiquei maravilhado com aquele som, Eu tava no fundo da igreja, assim, entrando, e eu ouvi aquele som, a banda tocando e tal, mas o que me chamou a atenção foi aquele tecladista. O nome dele era Fábio. E eu pensei, nossa, já sei o que eu quero ser quando eu crescer. Eu quero ser igual o Fábio. E porque me chamou muito a atenção. Foi aquele dia que me marcou, assim. E eu comecei a ter uma vontade mesmo de ser tecladista. Porque tecladista, na época, tinha muito aquela coisa dos caras tocarem nas bandas com vários teclados, assim, era muito disso que rolava, né? Hoje em dia tem muito essa coisa do piano, né?
do piano. A gente prioriza muito os timbres que lembram um piano acústico e tal. Mas naquela época era assim, né? Era muito interessante essa coisa do cara tocar com 2, 3 teclados, assim, tipo Rick Wakeman, né? Que tem essa ideia, né? Então eu pensei comigo, já sei, eu quero ser tecladista, é isso que eu quero fazer da minha vida, eu quero tocar na igreja, eu quero, sei lá, eu quero viver disso, desde muito pequeno. Esse dia foi um divisor de águas na minha vida. Minha mãe comprou um teclado para minha irmã, assim, minha irmã juntou com a amiga dela do grupo, falou, eu vou tocar, começou a aprender, na época com uma professora que morava perto da casa da gente lá, começou a aprender uns acordes, algumas coisas e começou a levar o teclado para a igreja. E ela tocava uns hinos, até hoje minha irmã toca. Ela tocava uns hinos com a amiga dela, na igreja, elas duas, levavam o teclado e tocavam e tal. Mas eu já estava com aquele desejo e não via a hora, assim, de poder começar a mexer no tecladinho dela lá e aprender umas coisas e tal. Olha só, hein? Eu comecei tocando um teclado com 4 oitavas, azulzinho da Yamaha, e nem era meu. Era da minha irmã, que eu pegava emprestado dela, assim, para poder tocar, né? E um belo dia, assim, em casa, eu já tinha memorizado um monte de melodias, assim, e eu liguei, assim, meio escondido e tal, e comecei a mexer em umas coisas, tocar e memorizar tudo de um jeito empírico, né? Memorizar o som das notas, assim, e vi que combinava com uma melodia, alguma coisa da igreja que eu já tinha ouvido, e comecei a tocar. Daí a pouco estava saindo a melodia do Conversão, né? Do Kings da Água. Todo mundo ficou admirado. Falou, nossa, meu, caramba, que legal. Vamos botar ele numa escola, vamos chamar um professor para ensinar, né? Esse foi o meu primeiro contato, assim. E aí eu tinha memorizado, assim, eu comecei a procurar essa melodia no teclado, fui achando, pronto. Depois desse dia, eu peguei totalmente gosto pelo instrumento. Aliás, eu já tinha, né, um gosto pelo teclado especificamente, e aí aquele primeiro contato, depois daquele dia, nunca mais eu parei. 21 anos nessa estrada maravilhosa, e graças a Deus, a cada dia Deus tem me ajudado. Eu vivo de música, toco na igreja e toco profissionalmente nos lugares por aí, dou aula de música e acredito que esse dia que eu falei que eu vi aquele timbre maravilhoso de teclado foi um divisor de águas na minha vida. Ao longo do tempo eu fui conhecendo uma galera no próprio ministério, assim, onde eu congregava, uns músicos, uns amigos meus que inclusive são músicos até hoje, e vira e mexe a gente faz um som, né? Grandes amigos que nós tocávamos juntos. E eles eram novos também, era criança, todo mundo criança, gente. 9, 10 anos, o outro tinha 12, o outro tinha 14, tudo essa faixa de idade, assim. Um toca guitarra, um é guitarrista, outro é baixista, outro é batera, enfim. São grandes amigos meus, assim. Eu comecei a me enturmar com essa galera, conheci um irmão chamado Antônio, que é de muita importância na minha vida também. Esse irmão que me deu muita instrução, assim. Me ensinou muita coisa, né? Ele já tocava teclado na igreja, ele era daqueles que usava o acompanhamento automático, assim, né? Colocava lá e tocava os louvores dele, ele achava muito legal. Era a época que eu ia na igreja com os meus pais, ia todo dia, né? Então foi uma referência muito legal para mim também. Infelizmente ele já faleceu, o Senhor já o recolheu, já faz muitos anos, ele morreu em 2013, então até hoje eu tenho uma lembrança muito especial dele, assim. Ele me ajudou nesse sentido, porque o que acontecia? Tinha as festividades nas igrejas dos bairros, né? E como ele já tocava, ele levava o som dele, o aparelho de som, as caixas, ligava lá nas festividades, o pessoal convidava ele. E quando ele descobriu que eu já estava tocando os primeiros hinos, ele começou a me envolver nessas festividades, me envolver nesses eventos para tocar. E aí eu ia, todo final de semana eu estava junto com ele. Muito novo, 12, 13 anos assim. Eu estava com ele tocando, e ele falava, não, você vai tocar, eu vou ficar só na mesa de som aqui, equalizando, porque é melhor, porque aí eu tenho um trabalho só, cada um faz uma coisa e eu consigo dar oportunidade para você. Então, isso também foi uma grande oportunidade, assim, que eu guardo com muito carinho, assim, no meu coração. Eu ensaiava 2 ou 3 hinos com as minhas irmãs, assim, geralmente os hinos que eles cantariam
com os jovens, com um grupo de jovens, como as minhas irmãs eram regentes, então eu tinha acesso aí aos hinos, saberia exatamente o que eles iam cantar, então elas passavam para mim, eu ia de ouvido mesmo, né, gente, ouvindo a parada e tentando copiar ali, juntar, achar os acordes e tal. Não tinha ainda muito aquela coisa da cifra, tinha as revistinhas de teclado que vendia na banca de jornal, com o CDzinho explicando também, então eu ia me virando em cima daquilo ali, daquela pouca informação que tinha. E basicamente desse jeito que eu fui aprimorando, assim, que eu fui pegando mais intimidade com o instrumento. Então eu levava o instrumento para a igreja, o teclado que ainda não era meu, mas agora era eu que utilizava na maioria das vezes, levava para a igreja, chegava lá, montava, deixava ele bonitinho. É interessante esse dado que eu passo para os alunos ficam admirados. E eu sempre oriento eles a fazer o mesmo. Então eu levava o instrumento para a igreja, montava lá, deixava ligadinho, bonitinho, ia sentar e não tocava. O pessoal dessa igreja que eu ia tinha muito costume de cantar corinhos, aqueles corinhos avivados e tal, vários corinhos, assim, uma sequência muito grande de corinhos, então eles cantavam muito. E eu não tocava esse trecho, esses pedaços assim eu não tocava. Eu montava o instrumento e ia sentar no meu banco lá, sentar no meu banquinho com, sei lá, 7, 8 anos de idade. Quando o grupo dos jovens ia cantar, aí eu levantava, ia lá e tocava 2 ou 3 hinos, que era a quantidade de louvores que eles cantavam naquele dia, geralmente era assim, 2 ou 3 no máximo. Terminava os louvores, eu desligava o instrumento e ia sentar. Só que os cultos aconteciam todo dia. Você concorda que, poxa, 7 dias na semana, é óbvio que se repetia, muitas das vezes, o mesmo corinho, o mesmo hino dos jovens, o mesmo hino que as irmãs do ciclo de oração cantavam. É claro que isso se repetia, né? Porque, poxa, 7 dias, né? E os corinhos eram muito corinhos de tradição, assim, que o pessoal já cantava por anos. Então, o que aconteceu? Eu fui treinando em casa, eu ouvia aquilo que acontecia no louvor da igreja, mesmo que eu só tocasse 2 ou 3 louvores ali. O restante do que eu não tocava, eu sentava no banco, os irmãos batiam palmas e tal, era aquele costume de bater palma, e ficava tentando imaginar como é que eu vou conseguir tocar tudo isso num belo dia, assim. Eu ficava pensando nisso. E eu fui começando a ensaiar em casa esses corinhos, eu ficava treinando os corinhos, ficava treinando os hinos, e aí no outro dia o hino tocava de novo, né? A galera cantava de novo, e aí eu chegava em casa e ia treinar, aí chamava minhas irmãs, canta aí e tal. Ao longo do tempo eu fui pegando um conhecimento daquele repertório, não só de saber a melodia, mas de entender os acordes. Eu já estava estudando um pouquinho ali, mesmo assim através das revistas e tal, entendendo o que era acorde e tal. Aí eu fui descobrindo esse negócio de tonalidade, esse negócio de escalas, aos poucos, né? De modo empírico mesmo. Fui entendendo esse negócio de escalas. Ah, então quer dizer que eles usam uma escala maior, escala menor. Então, a música está em outro tom. Ah, é a mesma música sendo cantada em um tom diferente. Eu fui entendendo essa ideia toda. Meu, isso demorou mais ou menos 1 ou 2 anos, assim. Até o momento que eu levei o teclado para a igreja e consegui tocar assim o culto inteiro. Eu oriento o aluno, que essa é a nossa meta do louvor de excelência, né? É fazer o aluno sair do zero até o primeiro culto em até 3 meses, né? No seu primeiro culto. E o que eu oriento? Às vezes o aluno fica com medo, fala, mas professor, mas como assim, meu primeiro culto? E tal, não, a galera vai estar me olhando, e eu vou errar, e se der errado, aquele medo todo, de um monte de coisa vai acontecer, né? Mas eu quero que você entenda o seguinte, esse primeiro culto seu é a sua primeira experiência, é só o começo da jornada, é só o começo dessa trajetória. Depois disso vem muita coisa maravilhosa pela frente aí, né? Então dá a sensação de que tocar no primeiro culto é o fim já. Não, é pelo contrário, é o começo da jornada, né? E não há necessidade de você conhecer todo o repertório que se toca na igreja, porque senão você não vai tocar nunca, né? Mas tem 2 músicas preparadas? Tem 3 louvores preparados? Tem 4 louvores preparados? Ensaie com o grupo. Ensaie com o grupo de jovens, com o grupo das crianças, que seja. Mas ensaia com a galera, vai, leva o seu instrumento, liga. Quando aquele grupo for cantar, você levanta, senta na frente do seu instrumento e toca. É muito simples, não há problemas. Professor, mas e os hinos que vão cantar que eu não sei? Não tem problema, desliga o seu instrumento e vai sentar. Mas o segredo é justamente o mesmo que eu fiz, né? O segredo está
em você continuar observando o que está rolando no culto. Continuar observando os hinos que a galera está cantando para você aprender aquele repertório, porque geralmente, como eu falei, na época que eu ia naquela igreja, hoje em dia também é a mesma coisa. Os hinos que se cantam, obviamente eles vão se repetir no outro culto e no outro culto. E aí você vai memorizando, vai começando a entender a sequência dos acordes, a ordem daquilo, os campos harmônicos diferentes, as tonalidades diferentes, você vai começando a entender. E olha que eu estou levando em consideração você estar tocando sozinho na igreja, tá? É como se você estivesse tocando sozinho, que era o que acontecia comigo na época. Não tinha mais ninguém tocando, né? A minha irmã parou de tocar, a amiga dela também. Não tinha músicos lá na igreja onde eu congregava. Então eu tocava sozinho, eu fui aprendendo tudo isso na raça, por isso que eu demorei. Entende? Por isso que demorou um pouquinho mais. Aí depois eu fui fazendo contato com professores, fui conhecendo muita gente. Mas no começo foi assim também, na raça. Então qual que é a diferença do meu começo para o seu começo? O seu começo vai ser o mesmo em relação a ir para a igreja e tocar 2 ou 3 hinos. Mas a diferença é que você terá a minha orientação. Essa é a diferença. Então, muitos erros que eu cometi naquele momento, quando eu enxergar que você está cometendo esse erro, eu já consigo te orientar, desviar o caminho para você e fazer um trajeto diferente. Esse é o diferencial do louvor de excelência hoje. O aluno às vezes fica com medo. Professor, mas eu vou levar o teclado? E a música que eu não sei? E como é que eu vou fazer? E qual caminho eu sigo? Aí que está o detalhe. O professor está aqui para pegar na sua mão e te dizer, agora faça assim. Manda um vídeo, olha, o tom está diferente, olha, a pessoa está tocando no tom, você está tocando em outro, ajeita isso aí, arruma isso aí. Esse é o detalhe, entende? Quando você manda o seu material para o professor, por exemplo, nós temos canais para análise, para mentoria, temos programas de mentoria, então o que acontece? O aluno manda o material dele para nós, olha, professor, isso aqui eu tocando no culto de domingo com um grupo de jovens. Mande o vídeo, né? Que é isso que o aluno faz, manda o vídeo, aí eu sento, analiso o vídeo, digo para ele o que ele tem que melhorar, digo para ele o que ele já está fazendo de bom. Tudo isso é interessante para o aprendizado. Então essa é a diferença, né? Na época que eu comecei, eu não tinha orientação de professor. Eu não tinha um professor para dizer assim, não é aqui, não é aqui. Olha, isso aí que você está tentando fazer é escala maior, rapaz. Estuda isso que você vai conseguir tocar qualquer um na igreja. Olha, isso aí que você está tentando descobrir, esses acordes aí, chama-se campo harmônico. Estuda esse negócio de campo harmônico que você vai conseguir. Campo harmônico maior, campo harmônico menor. Eu não tinha essa sacada. Ao longo do tempo que eu fui entender, depois de tocar, assim, depois de já estar desenrolando as coisas na igreja, mas ainda com dificuldades, com umas coisas que eu travava, aí que eu fui começar a entender, com a orientação do professor, eu fui começar a entender esse negócio de campo harmônico, tônica, não, primeira inversão, segunda inversão, aí que eu fui aos poucos entendendo, digerindo, né? Então se eu tivesse um professor lá desde o começo, me dando a mão, fazendo eu tocar passo a passo de uma maneira correta, assim, com uma orientação desde o começo, de repente eu encurtaria muito o caminho. Então é isso que eu quero proporcionar para você. Eu pego na sua mão e te oriento. Iniciar da mesma forma que eu comecei lá, tocando 2 hinos, tocando 3 hinos, 4 hinos preparados, ensaiados. Só que ao longo do tempo, essa trajetória que você vai fazer, essa observação que você vai fazer dos louvores que vão cantando no geral lá na igreja, esse repertório, é aí que está o detalhe. É aí que eu entro te ajudando mais ainda. É aí que eu entro pegando na sua mão e dizendo assim, ó, com esse repertório você faz isso, olha, estuda esse tema. Se você seguir esses exercícios, você vai ter esse resultado. Então eu quero incentivá-lo a iniciar essa trajetória. Mesmo que você não tenha o melhor instrumento do mundo, eu também não tinha. Tinha um instrumento de 4 oitavas totalmente simples, como eu falei, eu não sabia nem que se usava pedal. E o instrumento nem meu era da minha irmã, quem tocava era ela. Mas apareceu essa oportunidade, eu acabei levando esse instrumento mais para tocar na igreja, fui começando, recebi a primeira oportunidade do irmão Antônio, tive aquela primeira inspiração vendo o Fábio tocar, né? Infelizmente o Fábio veio a falecer de acidente de moto, eu soube que ele faleceu de acidente de moto, eu não estava mais na igreja, eu nunca tive um contato pessoal com o Fábio, né? É uma pena assim eu não poder de repente tocar junto com ele, né? Estar junto com ele, poder expressar para ele o quanto eu era admirador dele. Mas nem tudo está sob o nosso controle, então ao longo do tempo eu fui crescendo musicalmente e não tive mais oportunidade de vê-lo novamente, assim, né? Tanto é que a notícia da morte dele eu recebi por outro amigo que comentou assim, que ele tinha falecido.
Mas enfim, foi uma inspiração para mim. Aquele dia que eu o ouvi tocando foi um divisor de águas. Então, eu não sei o que aconteceu na sua vida já, se você já teve esse tipo de motivação, assistiu um vídeo no YouTube, viu alguém tocando e falou, nossa, eu quero ser assim. Utilize isso novamente como combustível. Às vezes você se animou naquele momento e aí desistiu, e aí tentou fazer aula, e não deu certo, e aí os horários do professor não batiam com seus horários, sei lá, tem tanta coisa que impede, tem tantos obstáculos que impedem a gente de realizar o sonho. Mas de qualquer forma eu te peço que, se de repente essa motivação aconteceu algum dia, utilize isso como combustível para você continuar. E o melhor de tudo, hoje em dia você não está sozinho. Toda essa experiência que eu tive, a maior parte foi tocando sozinho. Depois que eu me envolvi com esses amigos meus que eu citei aí, que tocam até hoje, são maravilhosos. Mas no começo não era assim. Não, depois que eu me juntei com eles, que eu fui começando a entender também essa coisa de tocar com banda, tocar com outros companheiros, né, com outros instrumentos junto ali, qual era a diferença, as dinâmicas, enfim. Mas no começo não, era sozinho mesmo, só eu e Deus, sem a orientação do professor. Então, isso que é bacana, se você tiver vontade de aprender, você já vai ter a minha orientação aqui no projeto Louvor e Excelência com você, te dando o caminho passo a passo, assim, exatamente os temas que você precisa estudar, o que você precisa para tocar de ouvido, para desenrolar o louvor da igreja, mesmo que você esteja tocando sozinho, né? Então, se na sua igreja já tem um violão e uma bateria, por exemplo, enfim, qualquer músico que estiver na igreja tocando, e você precisar só se juntar com ele, você já está saindo na vantagem em relação a mim, porque eu comecei sozinho. Eu não tive essa oportunidade assim, de ter um músico já tocando ali na igreja onde eu congregava, e aí ele ir me orientando e me mostrando como fazia. Não, eu não tive essa oportunidade. Depois eu tive um pouquinho do irmão Antônio que eu falei, que ele tocava ali, tocava um pouquinho, né? Não tocava todas as músicas, mas ele me dava oportunidade, mas assim, eu não tinha uma orientação, né? Eu sou grato a ele porque ele me deu oportunidade e me colocou para tocar nos lugares aí, nas festividades onde ele ia, e isso me trouxe mais bagagem, me trouxe mais experiência. Foi nesse momento que eu conheci esses meus amigos que eram do mesmo ministério ali, que também tocavam nas igrejas, nos bairros ali, a gente começou a se entrosar, montamos uma banda depois, foi muito legal essa experiência, eu tenho muito carinho por eles. Mas eu comecei sozinho, grande parte foi sozinho, no instrumento que não tinha transposo, inclusive, né? Graças ao bom Deus. Então, qualquer coisa que acontecer além disso com você, você já está na vantagem, porque você, se tiver um violão na sua igreja, que toque direitinho, que faça os acordes certinho, que já acompanhe alguém, nossa, vai ser muito bom, porque quando você inserir nesse ministério de louvor, ou com esse companheiro de instrumento, poxa, esse irmão vai poder te ajudar muito já, até te orientar, começar a te orientar, te dando as primeiras orientações, e você não estará sozinho. Então assim, mesmo que o ambiente não seja esse, mesmo que não tenha músico na sua igreja, mesmo que tudo aconteça, não pare não desista. Não fique pensando que isso não é para você. Não, tem um instrumento simples? Não tem problema. Eu tinha um instrumento simples de 4 oitavas, provavelmente mais simples do que esse que você tem na tua casa. Não dê desculpas para começar. Não. Apenas comece. Ensaie 2 hinos, 3 hinos e nos acompanhe aqui porque você vai ter orientações de perto, passo a passo, como que você pode fazer para ingressar no louvor e tocar os seus primeiros hinos na igreja. Você não está sozinho, tenha sempre isso em mente. Você tem, como o pessoal fala, a faca e o queijo na mão, né? Então aproveite essa oportunidade, aproveite a chance e ingresse no Ministério de Louvor. Ingresse no Ministério de Louvor. Se você já ingressou, se você está passando para as suas primeiras experiências aí no grupo de louvor, conta aí, deixa nos comentários aí. Vamos interagir, vamos conversar, vamos trocar uma ideia, porque isso também pode ser temas, né, dos nossos próximos podcasts aí, tá bom? Então foi uma alegria muito grande eu compartilhar um pouquinho da minha história com vocês. Espero que isso tenha motivado vocês de alguma forma, quem está pensando em começar, quem está em dúvida ou quem já começou mas desanimou, enfim. Então espero que isso tenha ajudado, contribuído com vocês de alguma forma, e contem comigo e deixem nos comentários e compartilhe esse podcast, que foi mais um monólogo, né? Compartilhe esse podcast com um amigo, com os irmãos da sua igreja que também têm vontade de aprender, mas não sabem por onde começar. Compartilhe com seu pastor, com seu líder do louvor, enfim. Vamos fazer uma revolução musical nesse país
dentro das igrejas, tá bom? Deus abençoe você, foi um grande prazer estar aqui com você em mais um podcast Louvor de Excelência. Nos siga nas redes sociais, Instagram, Facebook, se inscreva no nosso canal no YouTube. Todos os dias tem conteúdos ricos para te ajudar a realizar esse sonho de tocar na igreja. Ok? Um forte abraço, até mais.